Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia, o Galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Se não estiver, já sabe o caminho. Comenta aqui, manda uma mensagem no direct, manda um e-mail, um WhatsApp. Busque alguém que você confia ou, ainda se necessário, busque ajuda no profissional. Antes do profissional também tem um pastor ou um líder. Amém? E se as cigarras deixar, vamos fazer nosso devocional, nossa reflexão de hoje. Todos os dias tem uma mensagem aqui para você em cima do texto, em cima da Bíblia, em média de 8 a 10 minutinhos. Curte, comenta e compartilha. Isso é muito importante. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus grupos no WhatsApp, com suas células. Amém? Então vamos lá. Romanos 2. Essa carta fantástica que é Romanos. Se você conseguiu ler um pouco mais ontem, adentrar um pouco mais em Romanos, e o que você começou ontem? De novo. Hum? Vamos lá. Romanos 2. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará a ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Ou, em algumas versões, você vai ler, Deus não faz acepção de pessoas. É aqui esse famoso versículo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados, pois os simples atos de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas provas que anuncio. Amém. Então, o apóstolo Paulo aqui diz que com a mesma medida que nós julgarmos as outras pessoas, nós também seremos julgados. Que a gente pratique a mesma coisa. Ah, mas eu não pratiquei a mesma coisa que ele. Não exatamente a mesma coisa, mas aquilo que você pratica, aquele seu pecado, tem o mesmo peso. Lembra que não existe pecadinho ou pecadão? Ou é pecado ou não é. E lendo aqui, eu lembrei de Davi, né? Davi, quando pega a esposa de Urias, onde ele estava lá no seu palácio e acaba vendo e tendo desejos com ela. E depois ele dá um jeito de matar Urias. E aí vem o profeta Natã e confronta ele, conta a história dele,
sendo uma história e falando: o que você faria? Aí ele responde, né, que eu não lembro exatamente a resposta dele, mas foi pesada. Não vou falar aqui para não falar coisa que não está exatamente na Bíblia. Mas ele diz que tem que restituir, que esse cara, não lembro se ele chega a falar que merece a morte, mas enfim, ele julga pesadamente. E ele era rei, né, gente? E aí Natan, pois bem, esse aí é você. Aí ele cai em si. E aí ele rasga suas vestes. E aí ele realmente se arrepende. Por isso que ele é conhecido. Por ser segundo o coração de Deus e não por ter sido um adúltero ou um assassino. Porque isso não ficou incrustado nele. Ele teve um arrependimento verdadeiro e o perdão de Deus. Teve as consequências com os filhos, com os outros filhos que ele já tinha. Mas o pecado ele não carregou, o nome desse pecado ele não carregou. Amém? Então, não vamos julgar os nossos irmãozinhos, principalmente os neófitos, esses novos que chegam, nem os que já estão há bastante tempo e continuam com suas religiosidades, continuam com seus pecadinhos guardados, aqueles de estimação no coração, como diz o texto aqui, isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um. Qual é o seu segredo? Confessa ele para Deus. Confessa ele a alguém que você possa confiar para se abrir. Porque a hora que a partir do momento que você fizer isso aqui, não vai mais ser segredo. Aí não vai julgar. Aí vai falar lá que bom. Ele se arrependeu. Bem-aventurado esse que se arrependeu. Amém? E aqui diz, né, sobre a lei, porque o judeu ele tinha a lei, mas a lei só servia se cumprisse totalmente a lei. E só tem um que conseguiu cumprir totalmente a lei. O único foi Jesus, não tem como. Por isso que ele veio, para nos livrar de levar todos os nossos pecados. Só que não adianta ele levar e a gente ficar carregando. Não adianta ele ter levado sobre si o meu e o seu pecado, esse pecado ter custado a separação dele de Deus. E eu e você continuar carregando nossos pecados. A gente tem que, deixar ele ali, junto com o arrependimento. Amém? Então, não julguemos. Deixa isso para Deus. Vamos amar. Vamos amar o nosso próximo, que foi isso que ele mandou. Às vezes é difícil, às vezes a gente quer o próximo distante, mas temos que estar cheios do Espírito Santo para continuar fazendo isso. Amando. Se a gente não reconhecer o amor de Jesus em nossas vidas, a gente não vai conseguir amar o outro, o próximo. Amém? Que Deus te abençoe nessa terça-feira. Continue firme. Hoje nós temos Life Group em Valinhos. Você é de Valinhos e seus Life Groups são como se fosse uma célula. E nós temos Life Group em Campinas na sexta. E nosso culto no domingo em Valinhos. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.